Juízes, capítulo de número 14, de 10 a 17. Nós vamos fazer a leitura deste texto. Nos diz assim a palavra do Senhor. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar, e se nos 7 dias das bodas mudo declarastes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o seu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não mo declarastes a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declaria a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito e majestoso, nós estamos aqui reunidos para glorificar o teu santo nome. Tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Tivemos a oportunidade, ó Deus, de louvar e glorificar o teu santo nome, adorando o Senhor, fazendo as nossas orações. E agora estamos diante deste texto para que o Senhor fale e revele a tua vontade a cada um de nós. Então, que o nosso coração esteja atento e aberto à tua palavra e a nossa mente esteja completamente voltada para ti nesse instante. Que o Senhor venha revelar a tua vontade e nos ensinar através das tuas sagradas escrituras, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos dias em que o eu se tornou o centro de tudo. O mundo tem nos ensinado que a coisa mais importante é satisfazer os nossos próprios desejos, é buscar a própria felicidade, é viver apenas para si mesmo. Não importa a nossa comunidade, não importa a nossa família, não importa quem está ao nosso lado, o importante é que eu seja feliz. Não importa a minha fé, não importa a minha religião, não importa a igreja que eu frequento, o importante é que eu seja feliz. Para que os irmãos tenham uma noção do que eu estou dizendo, foi feita uma pesquisa em nosso país, onde 60% da população acredita que ser feliz é viver do jeito que ela quer, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com mais nada. A pergunta foi: o que é ser feliz para você? Ou como você pode alcançar a felicidade? E a pessoa diz: eu vivendo do meu jeito, tendo a liberdade para fazer o que eu quero, para andar como eu quero, para viver da forma como eu quero. Então 60% da população achou que assim era a forma correta de se viver. O individualismo, então, ele se torna uma virtude. O egoísmo se torna um estilo de vida na nossa sociedade contemporânea. Mas o que acontece quando cada um vive para si? O que acontece quando a igreja se deixa levar por esse espírito mundano? O resultado é uma fé fraca, sem testemunho, sem piedade, mais preocupada com a aparência do que com a própria santidade.
e vida piedosa. É exatamente isso que nós vemos agora em Sansão, que nós temos visto neste texto. Vamos relembrar o que está acontecendo. Sansão desce à cidade de Tina, ele se encanta com uma mulher filisteia, contrariando assim a lei do Senhor, ele exige que seus pais a tomem para si, ele pede aos seus pais, ele implora aos seus pais, ele fala com seus pais, ele diz: essa mulher é a mulher que eu quero. Os pais dizem: mas se você está casando com alguém fora de Israel, não tem problema, é essa que eu quero. E então os pais, cedendo, descem em direção à cidade de Tímina para poder tratar desse assunto. No meio do caminho, Sansão se aparta e ele então despedaça um leão com as próprias mãos, mas nada diz aos seus pais. Dias depois, ele retorna novamente à cidade de Tina, e aí ele vai e se afasta dos seus pais para ver o que está acontecendo, e ele percebe que o animal que ele havia morto com as suas próprias mãos está ali dando mel, e ele pega deste mel sem se preocupar com nada, apenas para satisfazer os seus prazeres, e também leva e entrega aos seus pais, e não diz que da onde retirou aquele mel. Então nós chegamos exatamente nesse versículo de número 10. Observe que aqui nós temos uma continuidade do que está acontecendo. Depois de Sansão ter se saciado com mel e dado mel aos seus pais, a descida continua até a cidade de Tina. E o versículo 10 então diz: descendo, pois, o seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete. Ali, agora, na casa da noiva, Sansão organiza um banquete. Vamos entender o que está acontecendo. O casamento naquela época era feito por etapas. A primeira etapa era a etapa do compromisso, onde os pais iriam e acertavam os detalhes para que eles pudessem firmar o compromisso. O segundo acontecimento era o desposório, na qual eles faziam um banquete, uma festa, que durava alguns dias, e ali então se fazia as bodas daquele casal, para que eles se tornassem então, depois de pago o dote, depois de feito todas as coisas, eles pudessem então se tornar marido e mulher. E o que nos parece, então, é que exatamente o que está acontecendo é isso. Sansão está voltando agora para poder fazer esse banquete das bodas, para que ele possa, então, consumar o seu casamento com aquela mulher. Mas é interessante porque o texto vai nos dizer duas coisas que são importantes. Primeiro, ele vai nos dizer porque assim o costumavam fazer os moços. E a pergunta que nós temos que fazer é: que moços são esses que estavam ali fazendo esse tipo de casamento? Sansão está numa terra de filisteus. Então ele está falando conforme o costume dos filisteus. E nós podemos entender que é conforme os costumes dos filisteus por causa da palavra que é usada no original para banquete, que é mishete. E essa palavra, ela não é simplesmente um jantar, uma comemoração social, mas esse banquete aqui é uma festa regada a bebedeira. Era uma festa com muito vinho, marcada com excessos, que os jovens filisteus costumavam fazer. Era costume do jovem filisteu fazer isso. E Sansão, então, como um judeu, como um nazireu, o que ele faz? Ele faz um mishete. Ele faz uma festa filisteia para bancar o seu casamento. Há uma grande ironia aqui, meus queridos, porque os filisteus pagãos, eles estão preservando o seu costume, eles estão honrando a sua tradição, estão fazendo conforme era o costume deles fazer. Mas Sansão, que era judeu de nascimento, que era consagrado desde o ventre, nazireu diante do Senhor, ele despreza completamente a sua fé, ele não se preocupa com o seu voto, ele não se incomoda com a sua consagração. Seus pais estão ali presentes, mas nada dizem. O banquete é dado por Sansão, e este banquete não é um sinal de algo que glorifica o Senhor, mas é um ato totalmente pagão. Ele se rende então aos caprichos do mundo em detrimento da sua santidade. O juiz de Israel, separado por Deus, agora se comporta como um jovem pagão, como um jovem filisteu. O consagrado se torna mundano. O que deveria ser sinal da presença de Deus
se torna um espetáculo vazio diante dos inimigos de Deus. Que coisa, irmãos! O povo pagão honra a sua tradição e o homem de Deus a despreza. O mundo preserva os seus costumes e o consagrado abandona os seus. O banquete de Sansão, então, é o retrato desta ironia. Aquilo que deveria de ser luz está agora envolto em trevas. Quem deveria de ser testemunha do grande eu sou, do grande Deus, do grande Senhor, se mistura e se cala diante do povo pagão. E se o banquete já revela a negligência de Sansão, o que vem a seguir mostra ainda mais o seu egoísmo, esse seu interesse de viver para si mesmo e de encontrar a felicidade a qualquer custo, de buscar aquilo que satisfaz os seus olhos e satisfaz o seu coração. O versículo de número 11, então, vai nos revelar o quão arrogante e o quão egoísta Sansão é. Ele começa dizendo assim: sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com eles. Aqui tem um detalhe importante. Quem viu e quem foi visto? O versículo 10 fala que Sansão dá a festa. Então sucedeu que o viram, ou o que o vissem, viram Sansão. Aqueles que foram agora para a festa, aqueles jovens filisteus que estavam ali, talvez amigos daquela mulher com quem ele estava se despojando, talvez parentes daquela mulher com quem ele estava se despojando, mas jovens que estavam ali para participar desse michate, dessa bebedeira, dessa balbúrdia que estava acontecendo, eles então veem Sansão. E ao verem Sansão, ao perceberem Sansão, eles providenciam logo 30 homens para estar acompanhando Sansão. E aqui é algo interessante, porque estes homens, eles não vêm para se alegrar. Eles não vêm para celebrar o casamento. Eles não eram amigos de Sansão. Eles não eram irmãos de confiança. Eles não estão ali para esse fim. Eles eram homens da cidade, impostos pela comunidade filisteia, designados para vigiar, para observar cada passo de Sansão. Sansão está sendo vigiado. Aqueles companheiros estão cercando Sansão, preocupados com a atitude de Sansão. Sansão não é ingênuo. Ele sabe quem são esses homens. Ele sabe que são inimigos disfarçados de amigos. E ainda assim, ele age como se nada estivesse acontecendo, como se nada importasse. Ele não vê perigo, ele não se sente ameaçado, porque ele confia em si, porque ele confia em sua força. Então ele se entrega ao prazer da festa e da bebedeira. Então aqui está a negligência de Sansão. Cercado então de inimigos, ele não teme por ser observado, mas ele se acomoda diante da realidade. O homem consagrado se comporta como que sua santidade não tivesse qualquer valor. Quanta ironia, queridos! O inimigo teme e vigia. O inimigo se prepara para poder defender a seu status quo, a sua maneira de ser. Mas Sansão não teme a Deus, nem guarda a sua consagração. O mundo está à espreita, pronto para atacar e destruir. Mas ele se entrega aos prazeres da vida, como se nada além de si mesmo de fato importasse. E mesmo cercado por inimigos que são disfarçados de companheiro, Sansão não se incomoda. Sua confiança é tamanha que, em vez de se resguardar, se proteger, se posicionar, ele decide se exibir, apresentando a eles um enigma. O versículo de número 14, então, vai dizer: então lhes disse, do comedor saiu comida
e do forte saiu doçura. Versículos 12 e 13 apresenta exatamente essa proposta. Sansão está ali, imagine a cena, há uma festa acontecendo, há pessoas espalhadas dentro daquele pátio, daquele local, tem 30 homens de olho em Sansão, observando as atitudes de Sansão, percebendo o que está acontecendo, a bebedeira, a comedeira, a tudo aquilo que a festa mundana pode oferecer. Sansão está se divertindo, Sansão se levanta no meio da turma e fala assim: quero propor para vocês um enigma, vamos fazer um jogo, vamos fazer uma brincadeira, vamos brincar um pouco, vamos animar essa festa, está muito tumultuado, isso aqui tá muito, vocês estão estressados demais, vocês estão nervosos demais, vamos fazer uma brincadeira. Eu tenho uma proposta para vocês, eu tenho um enigma, que se vocês definirem esse enigma, eu vou dar 30 vestes festivais e 30 vestiduras para vocês. Mas se vocês não defenderem, vocês irão entregar essas vestes para mim. Observe, Sansão está se dirigindo aos 30 companheiros. São 30 vestes que ele oferece. Sansão não está dirigindo a todos os convidados. Ele não está se dirigindo às famílias dele, ele não está se dirigindo à família da sua noiva, ele está dirigindo exatamente a estes homens que foram para vigiá-lo. Se vocês decifrarem, eu darei 30 vestes festivais e 30 camisas para vocês, mas se vocês não decifrarem, vocês irão me dar 30 vestes e 30 camisas. O que Sansão está fazendo, querido, não tem nada a ver com humildade. O que Sansão está fazendo não tem nada a ver com amizade. O que Sansão está fazendo não tem nada a ver com alguém que quer se relacionar com as pessoas. O que Sansão está fazendo é uma provocação. O que ele está fazendo ali é pura vaidade, é o desejo de aparecer, de mostrar que ele é alguma coisa, que ele é grande. Ele está provocando estes homens que estão ali para vigiá-lo. Ele sabe que ninguém pode decifrar este seu enigma, porque o enigma nasce de uma experiência que ele viveu sozinho, onde ninguém viu a não ser o Senhor. Ele matou o leão com a própria mão. Ele catou o favo de mel com a própria mão. Quem viu? Quem estava presente? Quem conhece a situação? Ninguém. Então Sansão está dizendo algo que ele sabe, que aqueles homens não irão de forma alguma conseguir resolver. O livramento que ele recebeu do Senhor, em vez de se tornar um testemunho da presença de Deus sobre a vida dele, em vez de se tornar um testemunho que glorifica o Deus que ele deve servir, se torna um jogo. Se torna um jogo. A vitória sobre o leão, em vez de ser lembrada como um sinal da presença de Deus, se transforma em aposta, em charada, em um espetáculo diante dos filisteus. Meus irmãos, observe o que Sansão está fazendo. O consagrado transforma a santidade em brincadeira, o livramento em aposta, a fé em espetáculo. Não foi pela força dele, não foi pela capacidade dele, não foi pela destreza dele, não foi por aquilo que ele tinha como condição física que promoveu essa vitória sobre o leão. O texto é claro em dizer que foi o livramento do Senhor, que o Espírito do Senhor arrojou-se sobre Sansão, e quando o Espírito Santo arrojou-se sobre Sansão, ele rasgou aquele leão como se fosse um cabrito, como se fosse um animal, com as próprias mãos. Quem pode fazer isso? Qual homem que consegue fazer isso? E ele não olha isso como um sinal de milagre, de grandeza, para exaltar o Senhor, mas ele vê isso como um feito próprio. Do forte saiu doçura, do comedor saiu comida. Ah, meus queridos irmãos, a fé de Sansão se torna um espetáculo vazio. Aquele que deveria de glorificar a Deus, prefere se gabar diante do mundo. O enigma de Sansão não é apenas uma charada antiga, é o retrato de um coração arrogante, que prefere debochar do inimigo em vez de honrar o Senhor. Isso me faz lembrar de um outro trecho das Escrituras.
que nos diz que o anjo do Senhor, estando de frente de Satanás, não ousa proferir impropérios com Satanás. E diz que o Senhor te repreenda. Não menospreza o seu inimigo, não brinca com o perigo. Mas Sansão, tá nem aí. Não importa. O que importa é que eu vou ser feliz. O que importa é que nós podemos beber, nos regalar, nós podemos festejar, celebrar. O que importa é o que eu quero. O que importa é isso. Assim o clima se torna tenso. Veja, a intenção de Sansão não era amenizar a crise, era intensificar a crise. Fica pesado em meio à brincadeira. O ambiente daquilo que começa como celebração se torna um ambiente de hostilidade. O versículo de número 14 encerra dizendo: em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Então a frustração daqueles 30 homens cresce. Os filisteus não estão nada satisfeitos. A cena é de desconfiança e raiva. Eles se voltam então para a esposa de Sansão, versículo 15. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o seu marido para que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti a casa de teu pai. E aí eles fazem uma pergunta retórica. A pergunta é: por um acaso você se uniu a este homem para poder tomar aquilo que é nosso? Você quer tomar a nossa terra? Quer tomar a nossa riqueza? Você não percebe que este homem também é nosso inimigo? A mulher de Sansão então vai chorar dia e noite diante dele. Ela começa a dizer: tão somente me aborreces e não me amas. Pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não o declarastes a mim. Ela diz: Sansão, você não disse que me ama? Você não está casando comigo? Você não veio até aqui para poder casar comigo? Você não veio pedir a minha mão aos meus pais? Nós não estamos na festa do casamento? Que amor é esse? Que amor é esse que você sente por mim? Prova o seu amor. Ela pede uma prova de amor. Sansão olha diferente para ela e diz: eu não disse nem para meu pai e minha mãe, vou dizer para você. Olha o tratamento, querido. Ele não diz: ô minha querida, ô minha amada, deixa eu falar um negócio para você aqui. Eu não posso te contar esse segredo, porque senão você sabe, né? Você vai falar para eles. E não. Ele não trata com carinho. Ele diz: nem para o meu pai e minha mãe eu disse. Se você está falando de amor, eu amo muito mais o meu pai e minha mãe. São muito mais íntimos do que eu. São muito mais importantes do que você para mim. E eu não disse, eu vou dizer a você. Está menosprezando a mulher que ele diz amar. Sansão não ama essa mulher. Sansão deseja essa mulher. Sansão quer ter prazer com essa mulher. Mas não há amor de verdade. Não há cumplicidade, não há interesse real de Sansão para com essa mulher. Um pouco também dela para com ele. Estão todos vivendo em busca da satisfação pessoal e do prazer pessoal. O importante é que eu seja feliz, ainda que passe por cima de você. Eles ameaçam queimar a casa da mulher. O enigma de Sansão traz uma crise dentro da comunidade. A forma de Sansão agir, a sua arrogância, a sua petulância, o seu desejo particular, a sua individualidade, o seu egoísmo gera uma crise dentro da própria comunidade. Olha, se nós não descobrirmos, você vai morrer e os seus pais também, nós vamos queimar a casa de vocês. Então aquela mulher, ela vai chorar. E tem uma cena patética. A esposa de Sansão chora. Os 7 dias está ao pé. Me conta. Fala, você não me ama. E ela instiga. E Sansão ali, frio como uma rocha. Não vou falar, não vou contar. Até que no último dia, diante da pressão do que estava acontecendo, ele não resiste e fala.
E foi só ele contar para ela, que o versículo de número 17 vai nos dizer: então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Agora, aquele que é forte, que é arrogante, que é petulante, aquele que busca a felicidade para si mesmo e que estava frustrando todo mundo, será frustrado. Aquele que se acha forte passou a ser o fraco, porque cedeu à pressão da mulher a quem ele queria ter prazer. O enigma de Sansão não termina com uma vitória para Sansão, mas termina com uma derrota espiritual. O homem que deveria de guardar a santidade se torna prisioneiro da sua própria arrogância e da pressão dos seus inimigos. Preste atenção, queridos. Sansão, ele vai até aquela mulher em busca da sua felicidade. Ele desce ao mundo, larga a sua fé, larga a sua santidade, larga a sua consagração para encontrar felicidade no mundo, satisfação no mundo. Mas o mundo entrega para Sansão frustração. Casou com a mulher que justamente o trai, manipulada e pressionada pelos seus patrícios. Que retrato patético! Que retrato patético é o retrato de um cristão que vive neste mundo como se esse mundo fosse dele. Aquele que busca prazer e alegria no mundo só encontrará frustração neste mundo, porque ele está cercado de inimigos. A fala dos filisteus, a esposa de Sansão, ecoa para nós hoje. Convidaste-nos para que vos apossardes do que é nosso. Sansão nunca se viu e nunca será parte daquele povo. Assim como nós nunca faremos parte do mundo. Por mais que você se esforce, por mais que você procure pertencer ao mundo, não pertencerá ao mundo, você pertence ao Senhor. E aqui nós precisamos nos perguntar, quando olhamos para Sansão, para aquele que deveria de ser o libertador do povo, para aquele que foi escolhido desde o ventre, para aquele que foi um milagre desde o seu nascimento, uma estéril engravidou, para aquele que tem experimentado o cuidado de Deus e o livramento constante de Deus sobre a sua vida, para aquele cujo Deus está presente constantemente. Este homem Sansão, ele tem dado um bom testemunho diante dos filisteus. Olhando para o mundo e o mundo olhando para ele, verá em Sansão o testemunho de um cristão, de um servo fiel ao Senhor. Será que a vida que ele leva glorifica a Deus? E quanto a cada um de nós? Quando olhamos para nós no nosso dia a dia, irmãos, como tem sido o nosso testemunho diante do mundo? Será que nós estamos também como o mundo, achando que o que importa é eu ser feliz à minha maneira? Que o que importa, independente de qualquer coisa, é a minha alegria, a minha felicidade? Não importando a minha família, não importando o meu trabalho, não importando os meus amigos, não importando a minha esposa, não importando o meu trabalho, não importando a minha fé, não importando Deus sobre a minha vida. O que importa é que eu encontre alegria neste mundo. Tem muito cristão vivendo assim. Tem muitas pessoas que têm assentado nos bancos da igreja, mas que têm vivido assim. E sabe por que eles vivem assim? O livro de Juízes nos traz a resposta. Através da ação de Sansão, nós percebemos que Sansão está vivendo assim, porque Sansão não tem sobre si um rei, porque Sansão não tem sobre si um senhor a quem ele obedece, a quem ele deve voto. Juízes capítulo 21, versículo 25 termina: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais reto. Porque não tinha quem o controlasse, porque não tinha a quem ele se submetesse.
aquilo que era reto aos seus olhos ele fazia. Mas Sansão tinha um rei, o Deus da aliança, o Deus de Israel. Mas ele vive como não se tivesse, como se esse Deus não existisse, como se ele não reinasse sobre sua vida. Assim, então, ele usa a desculpa da liberdade para viver de forma individual e egoísta, em busca apenas do seu prazer pessoal. Nós também temos um rei. Cristo Jesus é o nosso rei. Ele governa, ele reina, e ele exige de mim e de você honra, glória e submissão. Mas convenhamos, queridos, quantas vezes nós usamos da liberdade cristã para viver em libertinagem e não na verdadeira liberdade do Senhor. Quantas vezes nós usamos dessa liberdade que Cristo nos dá para buscar os nossos interesses particulares e egoístas, em vez de buscar a glória do Senhor. Paulo adverte, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 3, Gálatas 5, versículo 13. Cristo é o exemplo perfeito, é o testemunho fiel. Ele não buscou a sua própria glória, ele buscou a glória do Pai. Ele não viveu para si mesmo, mas viveu para salvar pecadores. E por sua obra na cruz, nós agora temos a condição de viver para essa glória de Deus, testemunhando sobre a obra dele e permanecendo fiel diante do Senhor. Não seja como Sansão, em busca de prazeres, você só encontrará frustração. Talvez por alguns instantes, por alguns momentos, talvez até por alguns anos você possa achar que a felicidade está ao seu lado, porque você está num banquete regado a muito excesso. Porque você está vivendo sem os limites. Mas lembre, o inimigo está de olho em você. E ele vai puxar a sua perna. Ele vai te dar uma rasteira no tempo certo. E aquilo que você acha que vai te trazer prazer, trará toda a frustração deste mundo, porque eles não são amigos, eles são nossos inimigos. A verdadeira alegria e felicidade do cristão, ela está na presença do Senhor, nos satisfazer-se, nos deleitar-se no Deus da glória, no Deus Todo-Poderoso. E somente em Cristo Jesus nós podemos experimentar essa alegria e esse deleite eterno.